Para falar sobre o tema de hoje, né, Fermento Velho, é com muita alegria que convidamos este casal, que eu estou assim, muito fã deles, sabe? Estou achando uma gracinha esse exemplo do Cláudio e da Mariana, o casal que veio trazer o estudo para a gente essa noite. Eu estou assim, apaixonada, viu, gente? Sejam bem-vindos, viu? Venham, né? Sejam sempre bem-vindos. Boa noite. Muito obrigada a todos pela presença. A gente agradece também pelas vibrações, né, que recebemos aqui para que a gente esteja em sintonia. E eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos também com observações, colocações, dúvidas aqui durante a nossa conversa, né? É um estudo coletivo, então todas as participações são muito bem-vindas. O Cláudio veio me dar apoio, sustentação. A gente vai falar, então, do fermento velho, que é esse capítulo, né, assim, de grande profundidade, e que a gente buscou em diversas pesquisas o cerne mesmo, assim, o centro dessa questão, vamos dizer assim, né? Qual é o grande aprendizado que esse capítulo nos traz, assim, que ele nos convida a pensar. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Essa é a notícia. E ligada a essa notícia, bem rapidinho, já vem o seguinte: é muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. E aqui a gente entendeu, né, nos nossos estudos, que o cerne desse capítulo está aqui, o foco está aqui, para a gente poder observar um pouquinho quando a gente pesa a mão no pretérito, quando a gente deixa muita situação para ter sido resolvida no pretérito, ou para quando a gente acha que a gente teve um passado glorioso de reis, rainhas, faraós, e que por isso a gente hoje tem uma encarnação mais nobre ou mais acertada do que a de outras pessoas, que a gente está numa condição mais elevada do que de outras pessoas. Então, como a gente entendeu que as reflexões vão partir, sobretudo, desse cuidado de avaliação com pretérito, o nosso estudo vai caminhar bastante por aí. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. O que isso pode significar, né, no nosso dia a dia? A gente sabe que o fermento, que a gente não precisa de grande quantidade de fermento para que uma massa dê certo. Às vezes, se a gente errar a mão no fermento, na verdade, a gente faz com que aquela massa não funcione, não é verdade? Sobre o fermento velho, a mesma coisa. Ele pode perder o potencial dele de fazer com que aquela massa cresça. Então, observem que aqui já há notícia de equilíbrio, né? Do equilíbrio da alma, da gente não exceder em determinadas fermentações que velhas podem não fazer com que a nossa massa cresça e podem fazer, ao contrário, com que a gente se intoxique, com que aquela massa não funcione. Muito comum observarmos companheiros, como eu já havia dito, presos, ansiosos, ávidos por compreender quem nós somos no passado. A gente já ouviu, inclusive aqui nessa casa, né, em outras palestras tantas, pessoas dizerem que e já isso também é parte, né, dos livros que codificam a doutrina, a gente saber que não conhecer esse passado é benefício, que a gente não conhecer esse passado é bênção, uma vez que a gente talvez não dê conta do que a gente vai descobrir. Então, até ali na frente, vou me adiantar um pouquinho. Não, na verdade, nem está o meu slide ali. Eu até trouxe uma frase que eu achei bastante interessante, vinda dos estudos, que dizia o seguinte: se a gente, na verdade, for conhecer muito a fundo, né, nem precisa ser tão profundo assim, o nosso eu do passado, né, as nossas outras vidas, a gente certamente encontrará uma pessoa inferior do ponto de vista moral, uma vez que não nos é oferecida a possibilidade de não evoluir moralmente. Então, se não nos é dada essa oportunidade, né, na verdade, essa sentença, que seria uma sentença, de não evoluir moralmente, quem
está ali atrás de mim? Alguém que caminhou um pouquinho menos do que o meu eu de agora. Então, por que eu vou ter esse apego a quem eu fui? Essa ansiedade, esse aprisionamento, essa certeza que eu fui uma rainha, muito bem-sucedida e muito rica, e que é por isso que, nessa vida, eu sou melhor ou maior que alguém. Né? Esses pensamentos fortuitos que, às vezes, ainda nos pegam em momentos de pensamentos, né? Que vão voando, né? Vagando. Pois não? A gente não evolui moralmente. Na verdade, isso é uma volta missionária, né? Não é uma involução, é uma evolução tão grande que ele se coloca na condição de contribuir com o próximo, de estender a mão, de dividir essa luz. Então, nós estamos aqui justamente para uma jornada de evolução moral, intelectual, espiritual. Então, quando vem um espírito de grande envergadura conviver conosco, ele vem para somar, né? Ele vem para dividir essa luz conosco e de forma até exemplar mostrar por que caminhos a gente deve caminhar. Né? E o que é também certamente um somatório para essa evolução da jornada dele, estando ele num ponto de jornada superior ao nosso, né? Se a gente for fazer esse tipo de análise. Mas, na sequência acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa, respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Nós temos duas palavras muito pesadas aqui, né? A gente está falando sobre vaidade e a gente está falando sobre crime. Então, é bem provável que aqui há notícia de que essas duas palavrinhas nos inspiravam muito no passado. Ainda seguem nos inspirando de alguma forma? A gente sabe que sim, nessa condição, nesse planeta escola em que a gente ainda se encontra. Mas certamente, e é bom que nós saiamos daqui com essa lição aprendida, a gente já caminhou muito, a gente já evoluiu muito nessa nossa jornada. O que eu quero dizer com isso? Que a gente se considere muito grande? Claro que não. Só que a gente já se considere um pouco melhor do que a gente foi ontem. Sabedores que somos, que o grande inimigo que nós temos no mundo somos nós mesmos. Quando nós nos auto-sabotamos, quando nós nos comparamos com outras pessoas, quando nós nos deixamos envaidecidos, quando nós nos colocamos para tomar o licor da mentira, da vaidade, quando a gente se coloca para se embriagar com o vinho do crime, destruidor do crime. Então, quando a gente se coloca para aceitar esse tipo de inspiração do mundo, né, de oferta do mundo, a gente se torna o nosso próprio inimigo. Então, quando eu olho para mim como alguém com respeito, né, de um espírito que já evoluiu, que já cresceu muito, eu começo a ter um pouco mais de autocompaixão, de auto-perdão e de auto-respeito. Afinal de contas, não há como haver crescimento sem respeito. Não há como florescer o amor sem que haja respeito. Então, é preciso que eu também me ame, me respeite, que eu também tenha compaixão com as minhas etapas de crescimento. Quem eu sou hoje jamais estaria aqui se eu não tivesse passado pelos erros de antes, se eu não tivesse enfrentado os problemas que eu enfrentei antes, se eu não tivesse caído as vezes que eu caí e se eu não tivesse levantado tantas vezes quantas levantei. Quem possua forças e luzes para conhecer as experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Aqui, ele fala de uma pessoa que tenha força e luz, que dê condições a ela de olhar o próprio passado com um olhar crítico e, ao mesmo tempo, amoroso. Essa pessoa, sim, vai aproveitar algo do que já tenha vivido, alguma memória, alguma lembrança. E a gente sabe de pessoas que acabam tendo essas revelações, essas informações. Mas isso é tão particular, tão pessoal, tão na medida do que a gente pode
ler, tão na medida daquilo que a gente aguenta, porque a gente sabe que a gente tem um Pai muito misericordioso e que não nos coloca numa situação abandonada, de uma informação tão, às vezes, pesada ou, às vezes, tão profunda que a gente não vai dar conta dela, e mesmo assim Ele vai soltar essa informação na nossa vida. A gente não sabe como foi que a gente se encontrou na nossa última vida, mas é bem provável que a gente tenha se encontrado. É bem possível que a gente tenha enfrentado algum problema, mas na misericórdia divina, hoje nós temos a oportunidade de revisar a nossa relação com amor. Então, não é porque a gente resolveu alguma coisa numa última encarnação com violência, com agressividade, que eu vou repetir esse mesmo erro. A gente está tendo a condição de resolver as nossas arestas, de aparar essas arestas com amor, com mais maturidade espiritual. Como é que a gente adquire maturidade? Com vivência, e com observação, e com autoaceitação, e com respeito. Então, as pessoas que já podem reler páginas vivas do que se foi, né, que se foram, essa pessoa, ela tem, como nos diz Emmanuel, força e luz para olhar para esse passado com respeito, com amor e aprender com esse passado. Na medida do nosso possível íntimo, essas revelações, elas aparecem para a gente. Inclusive, elas aparecem para a gente quando a gente observa as nossas más inclinações, as nossas más tendências, as nossas respostas rápidas, impensadas. Então, quando a gente passa por uma situação complexa e a gente responde com determinada violência, opa! Será que eu não estou sendo violenta demais? O que está me inspirando a ser tão violenta? Será que não é justamente essa aresta que eu vim para apurar? Eu vou tentar resolver essa situação de uma outra forma, porque eu já tenho consciência do meu excesso de violência empregada numa situação em que alguém discordou de mim. Eu já tenho consciência do meu excesso de rispidez quando alguém fala algo para mim que eu não gostei de ouvir. Então, eu tenho aqui na minha consciência essas informações que vão vindo na medida do que a gente vai vivenciando as experiências na Terra e que eu posso observá-las como professoras. Eu posso observá-las como instrutoras para novos e melhores comportamentos, para que eu vá tirando de mim esse fermento velho, esse homem velho, e eu vá me colocando na condição de massa nova, de uma massa que não está arraigada nos mesmos erros, não está aprisionada nos mesmos erros, de forma que não consiga crescer. Os aprendizes desse jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Eis a prova, a bênção do esquecimento, o véu do esquecimento. E a gente já entendeu esse véu como uma bênção? Será? Porque, e quando até joguinho de Facebook eu faço para saber quem eu fui na última encarnação? Brincadeiras à parte, a gente sabe que ainda há muitos de nós, em diversos segmentos religiosos, enfim, em diversos segmentos, que ainda buscam incessantemente informações do que já foi, informações do passado, né? E, sobretudo, ávidos por entender, né, por encontrar um eu do passado rei, um eu do passado imenso. Existe uma história, talvez alguém conheça a fonte certinha aqui. Existe uma história de que alguém falou, salvo engano, para o Chico Xavier, que achava que tinha sido rei numa encarnação passada. Eu não sei se essa história é real, eu não li, eu ouvi, mas de toda forma ela é muito boa. Se não foi com o Chico, com quem tenha sido, foi muito boa. Porque aí a pessoa fala, porque eu fui rei na última encarnação. Aí eu falo, provavelmente, porque se tivesse sido servo, certamente teria ascendido. Então, essa nossa loucura para enquadrar a nossa vida naquilo que a gente julga como sucesso, tendo como referência questões materiais puramente, nos coloca numa condição tão ingênua, não é verdade? Porque nem ser rei faz de mim alguém não humilde, como também ser um servo faz de mim alguém humilde. O que faz de mim alguém humilde, pesadamente humilde, é a forma como eu me comporto no mundo, como eu me importo com o mundo,
mundo, e como eu me importo com o meu crescimento pessoal e com a forma como esse crescimento pessoal vai impactar no meu entorno. Porque eu sou, sim, capaz de melhorar onde eu estou, desde que eu esteja verdadeiramente comprometida com o meu melhoramento pessoal, com a minha reforma íntima. Eu não posso, dentro das leituras que a gente faz, eu acho que não deveria ser uma preocupação nossa. Eu acho que na medida do que nos for revelado algo, a gente pode aceitar. Mas eu não entendo que pela codificação, se alguém quiser participar dessa resposta, fique à vontade, mas eu não entendo que pelas orientações que a gente tenha, essa busca incessante seja saudável. Né? Uma vez que a codificação nos ensina que o véu do esquecimento é bênção. Então, eu não entendo que deva ser uma preocupação nossa. Eu acho que existem pessoas que têm revelações de formas variadas, em sonhos, ou de repente via mentores, mas num processo natural. Né? Eu acho que se a gente colocar como uma não prioridade, eu acho que já sossega, né? Já sossega o nosso coração, já acalma o nosso coração. Nós estamos falando de retenção da memória, nós estamos falando de história, né? É de extrema importância sabermos, conhecermos a história da humanidade, a nossa história, para que nós possamos, mas que nós possamos linkar com o presente, para que nós possamos aproveitar dessa história, aproveitar dessa vivência, que ela não pode ser desprezada jamais, mas que ela seja motivo para que nós possamos crescer. A história, ela é de uma utilidade enorme para que nós possamos aprender com os erros para não errar mais ou diminuir os erros, e que nós possamos repetir os acertos. Aquilo que funcionou bem, nós vamos repetir. A vacina mesmo, né? A história da vacina, nós temos registro na história da revolta da vacina, da briga das multidões. É interessante que até hoje a gente tem alguma resistência ainda, né? Mas a quantidade de gente que já salvou. Então é só olhar para a história, é só olhar para trás que a gente sabe o que é bom, o que pode ser bom na atualidade. E muitos de nós nos pegamos às vezes falando assim: nossa, eu me lembro de certos conselhos do meu pai, eu me lembro de certos conselhos da minha mãe, do meu irmão mais velho. Lá em casa nós somos 8, então assim, eu já ouvi conselho de muita gente. O Silvio é meu irmão, ele é mais velho que eu, e já ouvi conselho dos mais novos também, claro, mas é tão importante isso, certas vivências, eu falar assim, não, eu vou tentar trazer isso para o meu filho, né, para o nosso filho, para o Joaquim, tentar trazer essa memória para ele, tentar trazer essa memória para as pessoas de quem eu gosto, tentar de alguma forma fazer com que eu seja hoje um ser humano melhor do que eu já fui na minha adolescência, arrogante, achando que era melhor do que alguém. Então assim, olhar para trás sim, mas pensar, o fermento velho, ele tem que ser substituído pelo novo. É imaginar que o fermento velho vai estragar a massa, não vai desenvolver. E o que seria isso? Eu ficar preso ao passado, eu ficar de alguma forma congelado na história. Isso não cabe mais, sabe por quê? E agora a gente fala um pouco de história também. 1969, 70, foi você já ouviu falar do Pinga Fogo? O programa Pinga Fogo era um programa apresentado na televisão, que era feito com entrevistas, e o Chico Xavier foi o programa mais extenso da história do Pinga Fogo. E uma das questões dizia respeito à humanidade, o que seria da humanidade, como seria a humanidade do futuro. Ele não falou de carros que voam, nada disso, mas ele disse algo sobre 50 anos. Então, nós estamos falando aí, quando ele falou, foi acho que 1969, então quando ele falou dos 50 anos,
2019. Esse 2019 nós tivemos a pandemia que mudou radicalmente a história da humanidade. Pessoas que nunca tiveram, por causa do tempo corrido, nunca tiveram a oportunidade de olhar para os filhos, nunca teve a oportunidade de olhar, às vezes, para a esposa ou para o marido, com um certo vagar, né, por causa do tempo, passaram a ter que olhar e conviver. Houve histórias de muitas separações, mas houve histórias também de muitas reconciliações. As famílias tiveram que voltar a conviver. Então nós temos uma revolução marcada pela pandemia, que mudou o mundo todo, e mudou até hoje. Até hoje nós somos diferentes por causa disso, porque 2019 logo ali, né? E nós vamos ter muita história para contar ainda para frente. E o que aconteceu efetivamente com esses 50 anos? Estamos vivendo a regeneração. Vamos dizer que estamos vivendo o Apocalipse, sim. E o que é o Apocalipse? É o fim de tudo? Sim, é o fim do fermento velho. É o fim das ideias antigas, das ideias velhas, das ideias arcaicas, dos preconceitos, das ideias que não cabem mais na atualidade. Aqui, nós temos que esquecer o fermento velho e começar a pensar num novo fermento, um fermento novo, que possa nos ajudar a crescer essa massa, a desenvolver efetivamente. E essas ideias, elas passam por olhar o outro com amor, olhar o outro com mais carinho, ter mais compaixão, imaginar que a água que eu estou gastando lá da minha casa, ela vai influenciar sim. Não é aquela ideia do fermento velho, de que eu pago a minha tarifa de água, eu vou gastar o quanto eu quiser. Não, porque vai faltar para todo mundo. Então, a concepção já não é mais do meu umbigo, não é mais eu voltado para o meu ego, né? E o Zé sabe muito mais do que eu desse assunto. E não cabe mais aquela figura do individualismo egoísta. Por quê? O trem da história vai atropelar essas pessoas. O trem da história está passando, a regeneração já está acontecendo. Não vai acontecer, já começou. Então, nós temos que aproveitar essa ideia do novo. Nós vamos renascer. Mas como se faz? Como que acontece isso? Eu já estou com os meus cabelos brancos aqui. É nascer de novo mesmo, né? É aquela ideia de nascer um novo ser. Um novo ser com uma cabeça diferente. Imaginar que tudo que eu fizer na minha casa vai ter reflexo também na casa do outro. Eu vou transformar o mundo? Vai, mas você tem que começar do seu quintal. Começa a limpar o seu quintal. Por quê? Olha a dengue, né? A dengue é o quê? É a doença, causa uma doença do egoísmo, de eu não cuidar do meu quintal. Às vezes eu posso matar o meu vizinho. Então, não cabem mais ideias velhas, fermento velho. Isso não depende de idade, não. Às vezes você tem um adolescente com fermento velho, né? Com a ideia ainda do fermento velho. Nós precisamos mudar o pensamento. É entender que acho que deu certinho, obrigada. É entender que o fermento, que a minha reforma íntima, ela impacta no meu universo, ela impacta na minha condição de melhoramento de onde eu estou. E isso é pequenininho, desde a minha convivência, pequenininho, que a gente sabe que é imenso, mas desde o meu micro espaço, que é dentro da minha casa, até espaços maiores. Eu vou para o meu trabalho, eu encontro com as pessoas na rua, eu vou para a academia, eu convivo numa cidade que está num estado, que está num país e por aí vai. Então, a gente sabe que esses impactos, eles são linkados, eles estão ligados.
E, como o Cláudio muito bem disse, não há nada que eu faça que não tenha algum impacto no universo. Então, é bom que a gente esteja atento a isso para que a gente provoque impactos positivos, né? E ainda trabalhando um pouco mais no campo semântico aí do fermento, o fermento ele está disponível, isso é um fato, seja ele velho, seja ele meio velho, seja ele novo, o fermento ele está disponível, ele existe. Então eu preciso observar também, não só a qualidade do fermento com o qual eu ando trabalhando, mas também onde eu ando colocando o fermento, porque isso também é resultado da minha reforma íntima. Quando eu começo a me melhorar, né, a tentar filtrar as coisas de maneira melhor, eu vou observando que eu estava colocando fermento na raiva, eu estava colocando fermento na vingança, eu estava colocando fermento no ódio, no rancor, nas más lembranças. Então, isso também é passado. E esse passado, de algo que alguém fez comigo, às vezes ele não vai nem demandar uma regressão. O meu desespero por ir em algum lugar que vai me oportunizar uma regressão para outras vidas. Essa regressão, ela basta sentar aqui para lembrar que foi semana passada. Então, se a gente for observar a nossa própria vida, nesta encarnação, neste corpo, nas oportunidades que nós temos no agora, né, nesta oportunidade de vida, a gente vai vendo quanto a gente se apega às pedras que nos fizeram tropeçar pelo caminho. E o quanto a gente coloca fermento nisso. Então, há pessoas que com 5 minutos de conversa, a gente já está falando de dores, a gente já está falando de mágoas, e a pessoa fica alimentando aquilo, deixando o coração cheio de nuvens, de tal forma que ela está utilizando fermento de boa qualidade, mas ela está fazendo crescer coisa ruim. Então, a receita funcionou, só que às avessas. Então, a gente tem que observar onde a gente está aplicando o nosso fermento também, porque o fermento está disponível, né? Então, é bom que a gente observe isso. Fermento velho não faz massa boa crescer, de jeito nenhum, ele vai perdendo seu potencial de fazer a massa crescer, mas fermento bom também colocado em massa ruim, não é bom para ninguém, né? Ninguém vai se sentir bem servido. Sim. Aprisionada, né? Sim. Você não perdoa, você não se perdoa, você não avança. E é bom lembrar, Ivone, assim, muito agradeço por você trazer esse exemplo pessoal, porque isso sempre acolhe a gente, né? Que a gente não está sozinho, porque todos nós fazemos isso de alguma forma, não se preocupe. E é legal também porque pensar nisso, porque perdoar é diferente de esquecer. Esquecer é problema de memória. Perdoar é a gente conseguir olhar para aquela pessoa com o máximo de misericórdia que a gente é capaz de imprimir na relação com o outro, e colocar aquela pessoa num lugar onde a gente também está, que é aquele capaz de cometer erros. Então, não é esquecer, né? Porque às vezes a pessoa fala, não consigo esquecer, eu não consigo perdoar. Olha, não, ninguém está te pedindo para esquecer. Aprende com essa situação, acondiciona isso num lugar em que você dê conta de lidar com isso da melhor forma, ressignifica, né? Uma palavra que a gente tem escutado tanto, e a gente tem escutado tanto porque não é à toa, não. É porque as coisas não vão deixar de existir, mas elas podem ocupar lugares diferentes. Não é porque a gente fala de uma situação, é porque a gente não fala de uma situação que ela deixou de existir. É porque a gente acondicionou aquilo num outro lugar, a gente conseguiu lidar com aquilo. Sim. Prece, exatamente. Prece é uma ótima alternativa, uma ótima terapia, né? E se for preciso, terapia. A gente precisa, que é sempre preciso, né, cá para nós, todo apoio que a gente puder contar com ele é muito importante e muito bem-vindo. Porque às vezes a pessoa se sente solitária e incompetente porque ela não consegue lidar com uma dor. E mal sabe ela que tantas outras pessoas estão enfrentando problemas com as mesmas dificuldades, mas estão procurando auxílio. E eu gosto sempre de lembrar que auxílio sempre há. A gente precisa limpar os nossos olhos para que a gente possa ver o auxílio chegar. Auxílio sempre há. Então, esse é o segundo recadinho que eu queria que a gente levasse daqui, né? O primeiro deles é que a gente não vai ficar apegado a um passado
que não está somando para nós, porque se tivesse, Deus permitiria que a gente lembrasse naturalmente dele. E o segundo é que auxílio sempre há. Sempre há. E ele vem dos lugares que a gente menos espera. Isso é que é bem interessante. É porque a gente não está com o ouvido treinado, a gente não anda treinando os ouvidos, a gente não anda treinando os olhos. Mas o auxílio está chegando para a gente o tempo todo, visível e invisível. Que a gente tenha essa certeza no coração. E por falar em coração, não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Cada dia nos conclama. Todos os dias esse sol incrível, maravilhoso, né, e de uma fala que parece clichê, mas que eu juro que não é. É porque ela é verdadeira, forte, potente. Esse sol que nasce lá fora todos os dias, ele é um convite à vida. Seja lá qual tenha sido o problema que a gente enfrentou, se a gente segue por aqui respirando, se a gente segue por aqui vivendo conflitos ou recebendo benefícios do nosso crescimento moral, espiritual, intelectual, é porque Deus nos permitiu mais um dia. Então, todos os dias são dias de agradecer. Todos os dias são dias da gente promover uma limpeza no coração. Mariana, mas isso aí deve ser fácil para você. Não, não é. E não é mesmo. E assim como eu sei que também não é fácil para vocês. Mas é por isso que eu comentei quase agora que não falta auxílio. Então, se eu não estou conseguindo enxergar a minha vida com olhos positivos, com olhos mais respeitosos com a minha própria vida, que eu procure terapia, que eu procure um amigo, que eu me ligue mais no movimento religioso, seja ele qual for, mas aquele que me traga respostas para as angústias do meu coração, que eu procure ajuda. Precisar de ajuda não é, de jeito nenhum, certidão de incompetência, de inabilidade, é simplesmente precisar de ajuda, para que num momento muito próximo a gente consiga ajudar o próximo, a gente consiga ajudar outro que se aproxime de nós. Eu vou contar uma história bem pequenininha, só para que eu consiga clarear um pouco isso. Eu pedi participação num grupo de pessoas que enfrentavam o mesmo problema que eu, foi até no Facebook na época, de pessoas que enfrentavam o mesmo problema que eu enfrentava. E eu pedi para participar desse grupo para eu compartilhar as minhas experiências e ler as experiências das pessoas. E os administradores desse grupo não me aceitaram de jeito nenhum. Eu passei por toda essa situação, meses depois, um pouco melhor, um pouco mais equilibrada, a administradora desse grupo me aceitou. E aí, eu que antes estaria nesse grupo para compartilhar dor, fui aceita. Essa moça não fez de propósito, a gente sabe que certamente ela foi inspirada, né? E ela deve fazer isso o tempo inteiro, está lá inspirada para fazer isso com tantas outras pessoas. Mas eu que um dia teria pedi entrada nesse grupo para compartilhar dor, fui aceita num outro momento quando eu pude compartilhar acolhimento. Então, olha como as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer, do jeito certo. E aí eu me senti mais pronta para compartilhar acolhimento e fiz e faço isso até hoje nesse grupo. Então, assim, tudo tem a hora certa de acontecer, a gente precisa confiar. E confiar não significa ficar sentado sem fazer nada. Confiar significa agir, né, na nossa vida da melhor forma possível, sabendo que nós somos geridos, administrados por uma energia muito maior do que a gente pode imaginar, e que essa energia plena, bondosa, generosa, grandiosa, iluminada, não descuida de nós, sabendo quem nós somos nominalmente, em qualquer que tenha sido a nossa história, na trajetória encarnatória, amorosamente. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. A gente precisa se fortalecer no caminho do bem. E isso significa a gente mudar de ideia. Mudar de ideia significa tirar um pouco de fermento velho. Mudar a trajetória, isso significa tirar mais um pouco de fermento velho. Olhar de novo para mim mesma, ver que eu vacilei, recomeçar amanhã de manhã, isso é tirar um pouco de fermento velho. Então, o convite de Jesus é muito claro. É um convite a uma reforma íntima, a uma limpeza íntima, de forma que a gente prospere, que a nossa massa cresça no bem e que a gente impacte positivamente a vida de outras pessoas. E aí, Ivone, eu vou entrar aqui num ponto que a gente já abordou um pouquinho, que está lá no Livro dos Espíritos, a respeito da evolução.
A pergunta 193 diz o seguinte: pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que ele esteja na atual? Então, pode esse homem involuir? É a pergunta 193 do Livro dos Espíritos. E a resposta é a seguinte: com relação à posição social, sim. Se for necessário, sim. Se for essa a prova dele, a aresta que ele precisa parar, sim. Como espírito, não. Então, como espírito, não nos é facultada a possibilidade de involução moral. Isso está no Livro dos Espíritos com toda clareza. E aí, na pergunta 194, é possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado, né, de um bandido, de um malfeitor? Não, visto que não pode degenerar. Gente, isso é muito consolador, não é verdade? Isso é muito consolador, porque isso é olhar para mim, para as minhas más inclinações hoje, para aquilo que eu ainda tenho dificuldade de controlar, mas que eu estou me esforçando para controlar, e entender que numa próxima encarnação eu serei, sim, agraciada com essa evolução moral. Talvez eu já não tenha mais que lutar contra essa má inclinação. Olha que bênção, olha como isso é consolador, olha como isso diz para a gente assim: não desista. Não desista, persista, porque você não está sozinho, jamais. Aqui. Sim. Tem uma música do Padre Zezinho. Eu não me lembro da letra assim, a perfeição, mas eu me lembro de uns trechos que eu sempre ouvi Padre Zezinho lá em casa, por influência dos meus irmãos mais velhos, e eu aprendi muito com algumas letras. Uma delas fala assim: é o mundo adulto falando com a criança. Tu não podes ver o filme, tu não tens 18 anos. Tu não podes ler o livro, tu não tens 18 anos. Não amoles, não insistas. Já falei, falado está. Tu não tens capacidade, com 18 entenderás. É o mundo adulto falando com a criança. Aí essa criança faz 18 anos. Tu já podes ler o livro, tu já tens 18 anos. Tu já podes ver o filme, tu já tens 18 anos. Ver o show de crueldade, pornografia, tu já podes ver isso tudo. Tu já tens capacidade, porque tu já tens 18 anos. E a partir de agora ele passa a entender, ele já está no mundo adulto. E tudo que vem no pacote desse mundo velho, né, adulto. E só que esse mesmo mundo fala para ele que ele já conquistou os 18 anos, mas que ele tinha muito mais dignidade quando ele era criança. Então ele busca e não consegue o que o mundo adulto reserva para ele. Mas quando ele adquire o mundo adulto, quando ele vem para o mundo adulto, aí vem a grande lição: eras muito mais decente quando eras menor de idade. Pode, mas... Sim, e aqui nós vamos ficar com um trecho do nosso mestre, Jesus. Digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. E aqui a gente fica pensando assim: puxa vida, eu já não sou mais criança, eu estou no mundo adulto, já me corrompi. Olha o fermento velho aí. Só que eu posso me tornar criança a cada dia. E o que eu posso extrair da beleza de ser criança?
a humildade, a simplicidade, a espontaneidade, a pureza mesmo. Toda criança é pura, toda criança é anjo, toda criança tem a sua dignidade dentro de um corpo pequeno. Então nós não podemos ser como o Chico Anísio tinha um texto muito interessante que ele falava: quem dera fôssemos um videocassete de nós mesmos. Aí ele falava: eu nasci, quem dera eu tivesse nascido velho e fosse rejuvenescendo, né? E fosse ganhando, me aproximando mais. Cada dia eu ia ficar mais novo, ia desaprender das dores da velhice, ia deixando para trás as rugas, e a pele ia melhorando, a cabeça já ia ficando um pouco mais esclarecida em relação a certos assuntos, e com o tempo ele ia desaprender a andar, até que, com muita dificuldade, engatinhando, ele chegaria ao estágio de voltar para o ventre da mãe, voltar a ser um feto. E nesse momento ele iria ele ia comungar-se com a mãe. Então ele ia voltar também. E nós estamos falando de um outro velho que ia voltar a ser criança, ia voltando, e do pó que Deus sopra, nós voltaríamos até Deus. Então, em vez de ele soprar, ele absorve todos nós, ou seja, ele nos recebe ali. Então, em vez de soprar o pó, nós estaríamos voltando para Deus. Então, é um texto genial do Chico Anísio, que ele fala de a gente, de alguma forma, deixar esse fermento velho e tentar aprender a ser criança, como também o Cristo nos ensinou. Para que a gente possa concluir, eu vou retomar aqui só um trechinho, né? Vou falar de novo do Livro dos Espíritos, para que a gente saia daqui com isso muito reforçado. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual, com relação à posição social, sim, como espírito, não. Então, vamos entender que essas nossas amarras para que a gente se encontre num passado de glórias, né, numa vida anterior de muita fortuna, de muito sucesso, seja lá qual for esse sucesso aí que a gente tenha como régua, que isso pouco importa. Afinal de contas, eu posso voltar numa condição social muito variada. E que não é isso que fará de mim mais ou menos humilde, sendo que eu devo sim perseguir a humildade com toda a minha força, né, com toda a minha energia. E é bom que a gente pense, se eu olhar tão profundamente para trás, eu certamente encontrarei uma pessoa inferior moralmente, uma vez que eu aceitei que eu estou em jornada de ascensão moral, de ascensão espiritual. Então, se eu aceitei que eu estou numa jornada de crescimento, eu não posso ter sido maior, né? Eu não posso ter sido melhor moralmente, que é o grande foco que a gente precisa ter, é a grande preocupação que a gente precisa ter. Se hoje eu já estou insistentemente lutando para ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem, o que eu vou dizer de tantas vidas anteriores? Né, tem uma história que eu certamente já mencionei aqui, porque eu acho ela tão clara. Nós fizemos uma coleta de leite uma vez para fazer doação e fomos muito mal recebidos pelo funcionário de um lugar. E muito mesmo, agressivamente. E aí eu fiquei assim espantada, porque eu falei, cara, a gente está fazendo o bem, né? E aí um colega nosso, né, do movimento espírita, um irmão nosso falou: olha, Mariana, fica tranquila. De repente, numa última vida, ele teria nos recebido com uma espada. Dessa vez, ele só foi agressivo. Então, a gente precisa ter esse respeito com essa jornada, com essa marcha do bem para frente. Né? A gente está marchando e as outras pessoas também estão. E se a gente tiver respeito com a gente, com a marcha do outro, a gente está num bom caminho. Sem ter acesso ao passado, como é então que eu vou aprender com ele? Ele não tem valor? Ele tem
muito valor. E eu vou olhar as minhas tendências, como eu falei, né? As minhas tendências, os meus impulsos, as minhas más inclinações. É assim que o passado me ensina. Eu não vou ficar aprisionada a esse passado, porque esse passado, quando ele me aprisiona, ele me enlouquece, ele me culpa, ele me deixa num lugar, como a Ivone muito bem trouxe para a gente, paralisada. Eu não consigo avançar, porque eu estou com tanta culpa, tanta raiva de quem eu fui, que eu não consigo caminhar. Então, a gente olha, aprende com ele e quebra o retrovisor. Uma pequena quantidade de fermento velho, ruim, tem potencial para estragar uma massa de pão inteira. Não estraguemos a nossa massa, né? Procuremos trabalhar com fermento de boa qualidade e dentro do prazo de validade. Eu agradeço profundamente pela paciência, pelos olhares carinhosos, pela receptividade, que todos saiamos daqui um pouquinho melhores, certamente assistidos pela espiritualidade superior, e até o próximo encontro, se Deus quiser.